o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. E aí, pessoal que tá ouvindo a Rádio Armazém, muito boa noite, tudo bem com vocês? Fiquei sabendo que o programa agora há pouco do pessoal do Freud Explica era sobre infância, então vamos seguir aí com um programa que é uma grande de uma baboseira que a gente faz pra tentar minimamente divertir depois das bad vibes que o programa anterior deve ter te causado. Tô aqui na mesa hoje com a Manu, e aí, Manu, beleza? Oi, gente! Eu sou o Maurício, esqueci de me apresentar, desculpa. E tá na mesa aqui com a gente também o Bruno Conrado, hoje com o microfone. E aí, Bruno? Boa noite. O Bruno faz a técnica aqui da rádio nas quintas-feiras. Os últimos programas que a gente faz têm sido com ele. Pra quem ouviu sabe que a gente acreditou ele, óbvio. E a gente demitiu o Moro depois do último tema que ele trouxe. O Moro foi demitido. O Moro baixou muito a vibe do programa e a gente decidiu que tava demitido. E também porque ele me passou e eu sou muito competitiva. Não dá. O Bruno apresenta o programa Rock Sport toda quarta-feira às 8 horas. Ouçam lá. E queria também abrir o programa hoje comentando da informação que a gente recebeu da Cissa. Não sei se tu lembra, Bruno, na semana passada que a gente pediu pra alguém oferecer assessoria jurídica pra gente em troca de publicidade. A Cissa Oliveira, gestora aqui da rádio, mandou pra gente um informe. Ela ouve o nosso programa, ouve os programas aqui da rádio e ela trouxe a informação. Que ela, como advogada em formação, né? Nos resolveu essa dúvida e disse que não, a gente não pode aceitar assessoria jurídica em troca de publi. Então nós vamos continuar cometendo pequenos crimes e infrações. Como, por exemplo, oferecer propaganda para advogados, né? E advogadas, aparentemente, eu estava certa, a gente estava fazendo uma coisa errada. É verdade. Já é um bom começo, né? Oferecer propaganda para advogado, acho que já é um bom começo. Já estamos no start. Já estamos deixando claro que, né? Se a gente fizer alguma besteira é porque não podemos. A gente queria ter assessoria jurídica, não podemos ter. Mas, no entanto, temos essa informação jurídica. Eu não vou dizer que é uma assessoria jurídica porque ela, quando for advogada, não vai poder fazer esse tipo de anúncio em rádio. Mas, por enquanto, ela é uma advogada em informação. A Cissa Oliveira, gestora aqui da rádio, trouxe pra gente essa formação, essa, digamos assim, para assessoria jurídica. Mas outros apoiadores ou apoiadoras que quiserem, que não sejam advogados e advogadas, tamo aí. E se vocês souberem também de algum outro tipo de qualquer outro tipo de infração ou crime que a gente cometeu, escreve pra gente em tibicoaltair@gmail.com ou segue a gente lá no Twitter, @tibicoaltair, ou a Rádio Armazém no @radioarmazennet, no Twitter e no Instagram. E esqueci de informar qual que é a moral do programa. A moral do programa é ser um programa divertido. A gente tenta se divertir. E se a gente conseguir se divertir, a gente tá no lucro. Quem tá nos ouvindo, se conseguir se divertir também, ficamos mais felizes ainda. O último programa, pra quem ouviu, não foi tão divertido assim, porque foi sobre tortura e tristeza, né? Acontece. Talvez se a gente parar pra pensar, todo programa pro nosso ouvinte é uma tortura e tristeza, então... Dependendo do ouvinte. A morte por cocos... Também. Morte por cocos também foi triste. A gente tá numa decadência. A gente tá, cada programa é mais pesado que o outro. Cuidado, se você não anda muito bem, assim, anda meio bad vibes, talvez seja a hora de desligar esse podcast por aqui. Não, mas o tema de hoje, eu que trouxe o tema de hoje, é um pouquinho melhor. Mas antes da gente revelar o tema de hoje, a gente tem a enquete do programa passado, que teve 5 votos no @tibicoaltair. Publicada tem pouco tempo. Publicada tem quase 1 hora. A enquete é a seguinte. É o seguinte, usamos todo o orçamento da CIA para fazer um experimento. A CIA, a organização, não a cantora. Isso, perfeitamente colocado, a agência de inteligência dos Estados Unidos. Um experimento laboratorial em larga escala. Nós colocamos homens héteros brancos norte-americanos em uma ilha. Qual dessas opções você acha que vai acontecer primeiro? A primeira opção é gastar todos os recursos. Ninguém votou nessa opção. Acho que as pessoas estão confiantes. É que eles vão se matar primeiro por outras coisas, entendeu? Tipo, caso eles conseguissem sobreviver a isso, eles gastariam todos os recursos, sei lá, em 3 horas. Tá certo. A opção mais votada foi a segunda opção. Se matarem por liderança. Isso... É muito provavelmente porque isso é algo tão comum até em filmes, né? A gente olha pelos filmes que
um monte de hétero branco, principalmente nos Estados Unidos, né? Quando se vão pro meio da mata, sempre tem alguma coisa cabulosa que drama sempre político, tem que o herói sobrar, né? Um herói líder. Faz parte da mitologia dos caras, hollywoodiana. A terceira opção foi a segunda mais votada. Duvidar de sua sexualidade. É porque o homem hétero é assim, tipo, nasceu o sol. Ai, meu Deus. Será que isso é coisa de gay? Ai, meu Deus. Tudo, qualquer coisa. O cara, tipo, faz qualquer coisa. Ai, meu Deus. Será que eu sou gay? Tipo, gente... Né? Não, calma. E muitos homens muito sozinhos também, eu pensei nisso. Eles iam... É que nem aquela coisa da marinha, da prisão e tal. Talvez o pessoal começasse a achar que gostam dos outros. E talvez goste mesmo, né? Não tem problema. Não, mas é que... Não, o problema é que a sexualidade do homem branco, hétero, topzeira... Norte-americana... É que qualquer coisa que aconteça, o cara espirra e bota a mão esquerda na frente do rosto e não a direita, ele pensa, meu Deus... Será que eu estou me tornando gay? É muito frágil, muito frágil. A quarta opção, que também não recebeu votos, assim como a primeira opção, foi culpar as feministas. Acho que é o mesmo caso. Não ia acontecer porque não ia dar tempo de acontecer. É, porque eles já iam ter se matado por liderança caso eles tivessem sobrevivido a isso. Alguns deles, eles iam estar surtando com a sua sexualidade. Ainda mais se sobrou só 2. Nossa senhora, eles iam surtar de uma maneira. Pra quem não ouviu o nosso programa passado, eu muito alegre de ter ouvido o programa passado, porque agora que eu me lembrei, mano, eu anotei aqui o nosso placar, da nossa charadinha, e o Moro tá atualmente com 3 pontos. A Manu tá com 2,5 pontos, só que eu estou com 2 pontos. Agora que eu me liguei disso. Eu estou com 2 pontos porque eu acertei o MK Ultra no programa passado. Parabéns pra mim. Nosso último programa foi sobre um programa da CIA. Nosso último programa de rádio foi sobre um programa de governo dos Estados Unidos com a CIA. Nada de programa de computador, nem de prostitutas Por ou enquanto, prostitutos. Não. Onde eles lidavam com drogas e tortura. E tortura pra usar drogas pra torturar, e tudo isso tentando influenciar as pessoas e ler a mente delas. Horroroso. Ouçam lá. Agora imaginei uma cena, esses vários héteros brancos numa ilha cheio de coqueiros dentro de um prédio onde tem o MK Ultra. Uma ilha tropical, Uma ilha linda, tropical. perfeita, cheia de coqueiros, onde eles estão provavelmente usando o LSD pra tentar influenciar a mente um do outro, brigando por liderança, né? Um grande épico. Eu assisti esse filme. Se já não teve, né? Se já não tem algum filme assim, porque é bem É porque perfeitamente dessa contar a mitologia. história de homem branco hétero, né, é o que Hollywood mais faz. Já tá Eles bem adoram. contado. Eu trouxe um tema aqui pra gente hoje, então, e uma charadinha. A gente começa o programa, a gente apresenta o tema sempre com uma charada, e a ideia é que os outros 2 participantes na mesa, que não são os que trouxeram o tema, tentem adivinhar o tema a cada uma dos palpites. E nisso forma um placar. O Moro hoje tá impossibilitado de ganhar pontos. O Bruno entra com café com leite aqui na brincadeira, por causa que ele já não participou de todos os 7 ou 8 primeiros. Então... Se ele fizer ponto, é meu. Falei primeiro. E estou eu no momento perdendo, estou apenas com 2 pontos. O Moro tá ganhando no momento com 3 pontos. Quem no último programa, que vai ser dia 28 de novembro, tiver com menos pontos, vai pagar um fardinho de cerveja bem gelada pra gente se encontrar na Praça do Brama às 10h30, quinta-feira, dia 28 de novembro, onde nós iremos comemorar com todos os nossos ouvintes, e as primeiras 12 pessoas a chegarem, não disserem e aí Tibicos falarem como vai Galisteu, vão ganhar um latãozinho de cerveja. Todos muito convidados. Só pra explicar, a gente não demitiu o Moro. Primeiro porque a gente não pode demitir ninguém. E depois porque ele só tava um pouco ocupado demais com trabalhos da facul. E daí não pôde vir. O Moro sofre muito com ser freelancer. É um problema, Inclusive. É um mal moderno horroroso. Aí às vezes ele ainda sofre muito com não organizar os prazos direitinho. Ou colocar prazos absurdos, né? Ou colocar prazos absurdos, e aí acontece essas. Bom, a primeira dica que eu trouxe hoje é a seguinte. Desafia essa temática, né? O tema que a gente trouxe aqui, que eu trouxe aqui pra gente debater hoje, desafia a cosmovisão de algumas religiões, mas agrada a de outras. Bafomé. Bom palpite, mas não é. Big Bang.
Excelente palpite. Também não é. Ele tá um pouco... Vou até aí dando dicas. O Bruno tá um pouco mais próximo. Ok. É um fenômeno sobre o qual ainda não temos informações suficientes. A gente já tem algumas informações, então com certeza não é Baphomet. Big Bang acho que até pode ser. Não sei, será? Buraco não era. negro? Bom palpite também. Manu? Outro buraco negro. Um outro, não esse. Ah, não é nenhum dos dois. Esse foi teu palpite? Foi. Você tá entregando, né? Ah, agora, bom, vocês já estão meio que nesse caminho, por causa que a terceira dica é: acontece no céu. Estrela cadente. Bom palpite, não é? O que isso desafia a cosmovisão das religiões? As religiões adoram a estrela cadente. Não, algumas acham que é um sinal de mau agouro. Mas então faz parte da cosmovisão delas. Eclipse? Bom palpite também não é. Vocês perderam um ponto pra mim. 3 pontos, eu agora tô empatado com o Moro e passei a Manu. No entanto, talvez quem tá nos ouvindo já tenha um bom palpite. Talvez tu tenha que pagar uma área, mano. Que absurdo. Num dia que horror. Num dia o cara tá ganhando e no outro tá perdendo. Tu sabe o que é isso? Fica como puxão de orelha pra ti, que menos trouxe tema até agora, porque os pontos aqui normalmente se distribuem pra quem traz o tema, porque é raro a pessoa acertar. Isso é verdade. Só quem acerta é o The Trutha, o nosso maior arqui-inimigo e também o ouvinte mais rigoroso. Eu trouxe uma quarta, por causa que eu pensei nessa e eu pensei, talvez ela entregue muito, mas tudo bem. Não conta, é só pra café com leite, só pra quem tá nos ouvindo pela diversão, assim. Telefone. ET! Ai, não! ET não o filme. Não, eu quero meio ponto. Pode pôr aí meio ponto. Não, claro que tem. Eu avisei que não tava. Eu já anotei aqui o terceiro ponto pra mim. Tá, 1/4 de ponto. Estamos eu e o Moro pau a pau. Não, que 1/4 de ponto, tu ficaria com 2,75. O cara não pode ter nada. O artigo que a gente vai ler, na verdade, é Vida Extraterrestre. Ah, tá. Eu achei que era o ET não, mesmo. Eu até pensei em trazer... Não tem um artigo sobre extraterrestre, ou sobre ET, ou sobre Alien. E tem, obviamente, um artigo sobre o filme ET. E eu até pensei em trazer o artigo sobre o filme ET, mas ele não é tão legal assim. O artigo Vida Extraterrestre é um pouquinho mais interessante. Que eu também não li com muita atenção. Tô lendo aqui agora com vocês. Talvez seja uma grande porcaria o artigo. Nesse caso, já peço desculpa adiantado. Com certeza, não vai ser tão bad vibes quanto o MK Ultra. Mas talvez não seja tão divertido e interessante quanto o MK Ultra. Veremos. Moro, se estiver nos ouvindo... Obrigado por ter trazido o último tema. Eu ia dizer que eu fiquei a semana inteira tu triste. tá falando isso porque tu fez um combo de pontos aí que tá lá nos últimos lugares. Nas últimas 2 semanas. Mas espera, por favor, ouvintes, me deem dicas de temas pra trazer na próxima semana que seja impossível eles acertarem. Pode ser uma palavra em russo ou em alemão também, que tem um artigo na Wikipedia em português, porque a gente não vai ficar traduzindo nada aqui, que também tem mais coisa pra fazer. Mas, por favor, deem dicas. Chega a Manu semana que vem aqui lendo o artigo sobre Aufklärung. Eu pensei na mesma coisa! Bom, vida extraterrestre é a vida que não se origina a partir do planeta Terra. É também chamada de vida alienígena. Estas formas de vida, ainda hipotéticas, podem variar de organismos simples, como bactérias, até seres muito mais complexos do que os humanos. É uma coisa conceitual, né? Tipo, é óbvio. Também foi proposta a possibilidade de que vírus podem existir em meios extraterrestres. O quê? Eu não sei, isso faz... É tipo dizer... também existe a possibilidade de ter pedras entre os extraterrestres. Como assim? Não, peraí, a gente divide o mesmo universo. Tem várias coisas que a gente tem que eles vão ter também. Não, mas não vida, por exemplo, é uma que não está comprovado que tem nos outros planetas. Vocês acreditam? Eu acredito, mas não da forma como se vê em livros reptilianos. O ET, o telefone. A Rainha Elizabeth é reptiliana, o Barack Obama é reptiliano, essas coisas assim. Acredito que de uma forma bem básica, eu acho. A vida, talvez, de bactérias, no máximo, sei lá, uns protozoários. Eu penso isso também, ou muito longe. Eu acho também que talvez... na verdade, eu acho impossível que não exista. É tipo... Eu sei... Chegou categórica.
É, eu chegou acho dizendo que é impossível que impossível. não exista. Eu só não sei se vai dividir o mesmo tempo que a gente, entende? Porque assim como as distâncias espaciais são muito longas e a gente nem consegue lidar com elas direito, quem dirá as distâncias temporais, que a gente pouquíssimo entende. Então, talvez o que nos separe de outras vidas sejam distâncias temporais e não espaciais, né? Até porque provavelmente se existir, por exemplo, numa outra galáxia, sei, galáxia de Andrômeda, sei lá, tá 2 milhões de anos-luz, não sei, 3 milhões, não sei. Eles não estão vendo a gente, estão vendo os dinossauros. Ah, sim, por causa das distâncias, da observação, claro, tem a... Claro. E nem tem como... E justamente nem tem como entrar em contato com a gente por uma questão de espaço-tempo. E eu pensei, se a humanidade se extinguir nos próximos 50 anos, o que é bem provável... Que os homens muito, brancos, né? héteros e norte-americanos estão se esforçando muito pra fazer. A gente começou com uma enquete que era um experimento, mas na verdade o planeta Terra inteiro é um experimento que eles estão fazendo. A gente vai ter vivido a humanidade vai ter existido por, tipo, sei lá, da maneira como tem hoje em dia, por uns 10 mil anos. Só. Vai ser como se, tipo, o planeta Terra tivesse dado o espirro que é a humanidade. Exatamente. E talvez não passe pela janela da vida extraterrestre tempo hábil de chegar, entrar em contato com a gente. Né? Então, por essa questão de distância, por exemplo. Bom, o desenvolvimento e a pesquisa de hipóteses sobre vida extraterrestre é conhecida como exobiologia ou astrobiologia, embora a astrobiologia também considere a vida baseada na Terra em seu contexto astronômico. Muitos cientistas consideram que a vida extraterrestre é plausível, mas ainda não há nenhuma evidência direta de sua existência. Isso me lembra do que eu ia comentar sobre a questão dos vírus, por causa que existe um debate se vírus é vida ou não. Então, se vírus não for vida e houver vírus em outros planetas, a gente não pode dizer que existe vida extraterrestre. É um debate muito complexo. Mais uma vez a gente tá entrando... Cara, que coisa muito curiosa. Sempre que o Mono não tá aqui, a gente entra em assuntos de biologia e aí, tipo, a gente lembra da nossa amiga Juliana, um abraço, Juliana, que poderia estar ajudando a resolver, mas não está. Manda aí um aviso pra gente. Bom, se isso ajuda, eu fiz um ano e meio de biologia, então... Perfeito, estamos com um especialista pra discutir astrobiologia aqui hoje. Melhor coisa que a gente fez foi demitir o Moro e contratar o Bruno. Melhor escolha desse programa. Temos alguém qualificado aqui pra discutir biologia, que é o segundo assunto que a gente mais fala depois de morte e tortura. E hoje é Tibicotaíra especial astrobiologia. É algo muito legal que eu adoro nos formulários pra preencher, né? Nível de escolaridade superior incompleto. Adoro colocar isso, porque fica como se obscuro, assim, como se eu... Não, ele tá fazendo ainda, tá incompleto. Não, eu cancelei. Foi isso. Não, e a melhor coisa do incompleto é realmente essa abertura, né? Tipo, pode ser que está sendo feito, ou simplesmente que foi cancelado, ou que foi cancelado há anos atrás. Eu tinha um professor que cursou, sei lá, 2 semestres de veterinário, assim. E aí a gente comentava que ele era veterinário, era bem engraçado. Desde meados do século XX, houve uma contínua busca por sinais de vida extraterrena, desde radiotelescópios usados para detectar possíveis sinais de civilizações extraterrestres, até telescópios usados para procurar planetas extrasolares potencialmente habitáveis. O tema também desempenhou um papel importante em obras de ficção científica. Vocês iriam para outro planeta tentar a vida? Em que condições? Em condições parecidas com a colonização da América. Os governos lançam um edital para as pessoas se inscreverem, em troca elas vão ganhar a terra no outro planeta, ferramentas para trabalhar a terra e vão para lá viver a vida para sempre. Não e vão podem ter mais nativos voltar. que eu vou explorar e séculos depois não vou reconhecer e nem fazer algum tipo de reparo histórico? Vamos pensar nesse momento uma esfera no vácuo e não, esse planeta é perfeito, é um paraíso, quase não tem nem animais para serem mortos lá, é um paraíso vegetariano. Vegetariano, ético, sem nativos, é o paraíso da colonização perfeita. Que absurdo isso que eu tô falando. Iriam ou não? E... Vocês vão ficar sozinhos, a questão principal é essa. Vocês vão ter que se afastar das suas famílias e amigos. E talvez, inclusive, as telecomunicações sejam difíceis. Tipo, vocês vão poder só... Essa questão de ser muito distante, né? Se for um planeta, por exemplo, a dias, luz, sei lá como se fala daqui, vocês vão ter... Vai demorar dias para as mensagens chegarem. Assim. Eu acho que eu poderia pensar em um planeta. Marte eu acho que é muito batido, eu acho. Não sei. Clichê. Eu não vejo graça nenhuma. Eu acho que talvez um satélite de Saturno, assim. Sim, que é um planeta gigantão que tem um monte de coisa em volta. Eu adoraria ficar enxergando, assim, um gigantão, assim, na minha frente. Tem um céu bonito, né? Acho interessante. Eu posso levar meu gato? Pode. Então eu iria. Pra onde tu puder levar o gato, vai.
E falando em Saturno, isso é curioso por causa que tu iria, mas parte importante é o que tu poderia contemplar lá, né? Não só trabalhar a Terra. Eu tô falando isso imaginando o filme Interestelar, né? O Interestelar, Que é um exemplo o buraco da minhoca lá ficava perto de Saturno, né? E dá pra enxergar. Dá pra enxergar o buraco de um dos planetas, não tem? Coisa assim? Se eu não me Isso, engano. entrava nesse buraco da minhoca e daí iria pra um outro universo, pra Garganto, acho que era o nome do universo. Excelente filme Interestelar. E eu também tava lembrando de qual filme? Do Contato. Porque a gente falou de radiotelescópio que agora. Tu assistiu Contato, Bruno? Contato não. Excelente filme, tu assistiu, Manu? Sim. Tô brincando, eu sei que tu fez o TCC sobre isso. Como é que é o filme? E tem um livro também, né? Como é que é o filme para os nossos ouvintes que não conhecem? Bem legal. Eu tô tentando encher linguiça aqui no tema. Aí não, a história... Cuidado, pode conter spoilers. E eu não sou muito boa às vezes com medir o que é spoiler ou não. Mas tentarei tomar cuidado. E não darei o principal spoiler. É uma menina que é cientista, uma mulher, né? E ela recebe... Ela tem meio que... Agora eu tô misturando um pouco da história do livro e do filme, porque são um pouco confusos e faz muito tempo que eu não assisto. Então peço perdão pelo vacilo. Mas ela é meio aficionada por pi, porque é um número que a gente não sabe quantos números tem depois, tipo, a gente nunca chegou no final do pi. E ela também é meio aficionada, e é o trabalho dela receber sinal, captar sinal no céu, basicamente. E foi inspirada numa mulher de verdade. Essa mulher realmente existe e eu esqueci o nome dela. Legal. O programa 7 existe, né? O programa esse que eles ficam ouvindo nos outros planetas e tal. Não ela realmente existe, mas tipo, existe uma mulher que trabalha nesse programa e que... eu acho que foi inspirada nela, né? E basicamente, em um determinado momento, ela começa a receber uns sinais, e daí eles conseguem decifrar esses sinais e eles concluem que é uma comunicação de outro lugar, de vida inteligente, e eles passam para ela umas instruções de como construir um objeto. Só que eles não têm exatamente certeza do que é esse objeto, mas eles imaginam que seja uma espécie de nave. E é uma nave, só que funciona de um jeito um pouco diferente, digamos assim, e daí isso envolve o resto do filme, então eu não vou contar. Vai ter que assistir pra ver. Mas por favor, eu sei que parece uma ideia ruim, mas esse filme é muito legal, muito legal. E o livro, então, sério, torna a ciência uma experiência religiosa. E o Interestelar, eles estão indo justamente colonizar outro planeta, né? É uma parada assim. Sim, porque a Terra tá toda detonada. A Terra já foi consumida, todos os recursos naturais, né? Então eles já teve outros projetos anteriores, que daí não são citados por cima no filme, de colonização em outro universo, mas aí não voltaram mais, desapareceram. E aí esse cientista, não vou lembrar o nome, criou esse que era o definitivo para buscar essas pessoas e tentar colonizar novamente o território de Gargantua, que seria a nova civilização. E aí que se passa essa trama do filme, né? Pra quem não assistiu, fica a dica, né? É um filme massa, os dois são filmes massa. E tem toda uma questão também moral, ética, e toda uma questão familiar, assim, sobre o filme, é bem interessante, assim. Mais um daqueles filmes onde um pai abandona uma criança por uma razão maior. Eu tenho um pouco de problema com essa ideia dos filmes hollywoodianos, que é qualquer razão, os pais largam as crianças e vão salvar o mundo, o universo. A gente precisa de seu você. Filho. É um problema homem branco norte-americano. Eu tenho uma coisa pra te contar. Os teus filhos também precisam de você. Pensa. É verdade, agora eu lembrei. Eu não lembrava do Interstellar, eu fui lembrando enquanto vocês falavam. Eu lembro que isso é bem triste também, que ele deixa a criança. E Contato, eu acho que propõe uma coisa que às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, se tiver aqui o tempo todo e a gente tá boca aberteando. Porque uma das coisas que Contato faz pensar é o seguinte: será que a gente tá preparado pra receber as mensagens deles? Tipo, tanto tecnologicamente quanto conceitualmente. Talvez a gente esteja na nossa cara mensagens de outros lugares e eles estão tipo, porra, por que eles não entendem, sabe? A gente tá
mostrando pra eles e eles não estão vendo. Não estão vendo, né? Não É, enxergam. talvez tipo, esteja na nossa cara o tempo todo. Talvez o problema seja de comunicação e não de espaço ou tempo. É porque, por exemplo, será que as outras, se existirem, as outras civilizações utilizam rádio, sinais de rádio? Exatamente. Talvez eles utilizem algum tipo de tecnologia que a gente não consegue receber, que a gente não tem o receptor, né? E aquela sonda Voyager, as duas que foram lançadas na década de 70, levaram discos de ouro, né, com imagens, com sons Pode e crer. instruções de como montar a vitrola. Eu fico imaginando o reptiliano Vitrola. recebendo aquilo, enxergando, e aí um manual de instruções, fazer uma vitrola pra botar agulha no disco, pra ouvir sons da Terra. É meio bizarro, né? A gente não sabe nem se os bichos têm mão. Nem, Cara, se ele, eles desenham- nem o tamanho deles, tem quando eles são homem- gigantes ou tem minúsculos. um homenzinho e uma mulher desenhados. Isso. Nossa, esses desenhos são tão problemáticos que nem vou me gastar muito explicando aqui pra não ter um AVC de ódio. Quem tá nos ouvindo pode procurar o desenho do disco. Procure aí. E daí tem um homem que é, tipo, desenhado maior do que uma mulher. E eu fico imaginando. Só o tipo, fato de desenhar um homem e uma mulher já é um e aí tipo de eles- distinção social, né? E daí, tipo, essa ideia que a gente tem binária de homem e de mulher, eu fico pensando no alienígena depois que entender isso, tipo, dando gargalhadas, sabe? Pensando, meu Deus do céu, e era com vocês que a gente tava tentando falar o tempo todo, que loucura. E assim, é curioso que de todo tipo de diversidade que tem na espécie humana, eles decidiram justamente representar a diversidade de gênero. Por que essa? Porque eles podiam ter decidido representar, por exemplo, um asiático e um árabe, sabe? Adulto e infância. Adulto e infância. Ou alguma coisa simbólica, um pobre e um rico, saca? Tipo, um monte de questões de diversidade e como se essa fosse a mais definidora da raça humana, sabe? Sim. Tenso isso. O artigo começa agora a falar algumas coisas sobre ciência, que eu vou pular, deixar pra gente voltar pra depois mais tarde. Alguns aspectos mais científicos do que a gente já tem de científico sobre vida extraterrestre, que é bem interessante, óbvio, adoro ciência. Nada contra biologia, Bruno, adoro biologia, mas eu vou pular pra parte de história, que primeiro é um pouquinho mais curtinha, eu acho que tem umas curiosidades mais interessantes pra gente ler sobre a história da relação que a gente tem com esse mito, né? Na antiguidade, era comum assumir um cosmos que consiste de muitos mundos habitados por formas de vida inteligentes, não humanas, mas tais mundos eram mitológicos e criados sem a compreensão heliocêntrica do sistema solar, ou a compreensão do Sol como uma entre incontáveis estrelas. Aí tem um desenho do Giordano Bruno, que é ninguém mais, ninguém menos que o cara que incentivou como é que era o nome o menino do Acre. Esqueci o nome dele. Verdade. É Menino do Acre o nome dele. Ele tem nome, Acre, coitado. Menino do Acre. É. Verdade, aquela quarto enigmático. Aquele quarto enigmático, Ai, com uma aquilo, estátua aquilo é tão brega. Eu fiquei... E as pessoas... Especialmente, aquilo tinha muita cara de tio e tia, né? Aquilo lá já era o mau agouro da eleição pra presidente. Já era o início. Tipo, já dava né? pra ver ali, vendo a galera entrar naquela pilha, já dava pra ver que, tipo, ia dar merda, entendeu? A turma que ficou alvoroçada, tentando descobrir o que estava acontecendo ali. Eu mesmo fiquei, admito. Por um tempo, fiquei bem impressionado com o menino do Acre. Dei uma lida junto com... Tinha uma galera na internet que ficava tentando entender o que estava escrito ali. A galera maluca, assim. Teve gente que até se prestou a comprar o livro do cara. Folhei já numa livraria. Foi uma bela jogada de marketing, né? Isso é inegável, né? Excelente. Na minha opinião, ilegalmente bela. Não, se eu soubesse que isso daria dinheiro, os meus rabiscos da infância, eu poderia fazer com símbolos também e venderia. Entupis de símbolos. Botava, e escrevia assim, Galileu, Galilei, e venderia. Aqui, ó. Tô aqui com o Galileu aqui. É. Excelente, cara. O menino, no fim das contas, hoje em dia eu não vejo mais falar dele. Teve uma matéria 3 semanas atrás, acho que foi no G1, por onde anda o menino do Acre. O que aconteceu com ele? Ele tá de boas na casa dele, com seus enigmas e dando palestras. Ele tá dando palestras. Ele tirou uma boa grana. Tirou uma boa grana. Se eu fosse ele, eu estaria no Caribe tomando drinks agora. Mas tudo bem, talvez ele não tenha ganhado tanta grana assim. Tem uns 2 anos isso já, né? É. Foi antes das eleições, tá fazendo um ano das eleições. Deus as tem. Deus tenha piedade desse país. Houve uma mudança dramática no pensamento iniciado pela invenção do telescópio e pela desconstrução feita por Copérnico da cosmologia geocêntrica. Uma vez que ficou claro que a Terra era apenas mais um planeta entre inúmeros corpos no universo, a teoria de vida extraterrestre começou a se tornar um tópico na comunidade científica.
O proponente do início da Era Moderna mais conhecido de tais ideias foi o filósofo italiano Giordano Bruno, que defendeu no século XVI a ideia de um universo infinito em que cada estrela é cercada por seu próprio sistema planetário. Bruno escreveu que outros mundos, aspas, não têm menos força nem uma natureza diferente da nossa Terra, e como a Terra contém animais e habitantes, fecha aspas. Esse era um dos loucos que falava que tinha gente atrás da Lua também, se eu não me engano. Que tenso, na verdade. As especulações sobre a vida em Marte aumentaram no final do século XIX, após a observação telescópica por alguns observadores de canais marcianos aparentes, que foram, contudo, rapidamente considerados ilusões ópticas. Apesar disso, em 1895, o astrônomo estadunidense Percival Lowell publicou seu livro Mars, seguido por Mars and its Canals, acho que é isso que... Canals, de 1906, uma proposta de que os canais eram obra de uma antiga civilização marciana há muito desaparecida. Uma análise espectroscópica da atmosfera de Marte começou em 1894, quando o astrônomo americano William Wallace Campbell mostrou que nem água nem oxigênio estavam presentes na atmosfera do planeta vermelho. Até onde você sabia, né? E falando em Marte agora, e tu falou em Marte antes, Bruno, eu lembrei que eu comprei num sebo uma cópia do livro chamado A Vida em Marte e dos Extraterrestres. A primeira dica que eu ia dar... É não compre. E talvez nem leia. Não, a primeira dica que eu ia dar nas dicas da charada, que tinha a ver com religião, eu escrevi assim, vai incomodar a cosmovisão de algumas religiões. Mas eu pensei, não, calma aí, tem algumas que gostam disso. E um caso, por exemplo, o espiritismo, tem umas correntes espíritas que acreditam muito... Espíritas. Que acreditam muito em extraterrestres, em, tipo, espíritos extraterrestres e tal. Níveis espirituais, né? Que vivem em outros lugares do universo, umas coisas assim, né? O que faz bem mais sentido do que várias outras explicações. Não que a religião deva ser escolhida pela que faz mais ou menos sentido, né? Mas... Até porque é difícil comparar o sentido das religiões, né? Mas, okay. Mas é que o livro é bem engraçado, porque é uma entrevista. É tipo esses livros que são psicografados, só que o médium fez uma entrevista com um alienígena. E aí é tipo assim, como é a vida em Marte? Aí a resposta... Muito feliz e tranquilo. Nós todos vivemos muito alegres embaixo da superfície. Eles vivem no subterrâneo, uma coisa assim. Cara, se um dia a gente for lá descascar Marte, vamos encontrar. Eu acho engraçado esses relatos, assim, né? Não só com extraterrestres, com alienígenas, mas com todas as coisas que não envolvam o ser humano, que envolvam outras civilizações, não sei. Tudo é feliz, alegre, é o paraíso. Parece que todas as outras civilizações vivem aquelas capinhas de Testemunho de Jeová, que são abraçadas com um leão, sabe? Impressionante, não tem... E estão sempre muito adequado aos paradigmas da época, assim, né? É sempre o sonho que a gente tem, né? Tipo, esse livro, por exemplo, tem umas coisas que hoje a gente já acha meio inaceitável sobre mulheres escritas ali, que, tipo, pro senso comum já tá, tipo, não, isso aí não dá. E ninguém tropeça. Tipo, não acontece nada. Ninguém tem olheira, sempre, ressaca, nada. Nem quer fazer festa. Lembrei também por causa que ou é um paraíso perfeito, ou é uma coisa super militarizada que quer dominar e conquistar o universo inteiro. E aí é o nosso coisa. Lembrei de um excelente episódio de um podcast chamado Benzina, que eles comentam sobre esse paralelo possível entre a ficção científica, especialmente alienígena, e a colonização, que a gente comentou um pouco já aqui antes. E que seria uma maneira aí das mitologias do colonizador lidar com a dor de ter realizado a colonização, né? Porque é sempre um alienígena tentando dominar o planeta Terra da mesma maneira que os europeus dominaram a América, sabe? Da mesma maneira que dominaram a África, boa parte da Ásia e tal. É um episódio sobre afrofuturismo. Isso, exatamente. Obrigado pela referência. É muito bom esse episódio. Vamos deixar... Deixa linkado. Vou deixar nos cards. Vamos fazer referência. Perfeito. Ouçam, que é bem legal. É um contraponto a essa visão mais superficial, assim, da vida extraterrestre, né? Que aqui a gente tá falando umas besteiras, lá eles falam umas coisas assim. Sem contar que tudo começa por Nova York, né? Sempre em Nova York. Todo alien, eles querem New York. Por quê, né? Isso daria uma boa enquete pro programa, mas eu já vou lançar essa pergunta aqui pra gente ir confabulando. Se vocês fossem os estrategistas dos alienígenas, que estão querendo colonizar, destruir, saquear o planeta Terra da mesma maneira que fizeram com os nativos americanos, por onde vocês começariam a invasão? É sempre ou Nova York, ou aquele edifício que tem, não sei se é em Manhattan, Nova York, o Empire State, que é o grandão, aquele mais imponente de Nova York. Acho que é Nova York. É sempre por ali que começa a explosão. É ali que eles estão detonando, que é pra dar esse cagaço. Né? Então, eu acho que seria mais interessante começar
pela Índia ou pela China, cara. Uma coisa básica de, tipo, qualquer pessoa que for fazer uma contagem de população do planeta Terra vai pensar, bom, os Estados Unidos dane-se. Tipo, não vai se importar com eles. Vai ir pra Índia ou pra China porque vai, pelo menos, eu imagino que o estrategista militar vai tentar, tipo, atacar onde as pessoas parecem que estão mais concentradas. Nova York não é tão referência de concentração de gente, assim. É que, por exemplo, eu não sei, tipo, os caras vieram até aqui, sabe? Por mais que eles tenham uma mentalidade meio militar, o que eu acho que não leva ninguém muito longe, então eu não consigo acreditar. Se uma galera minimamente parecida com a gente for tão longe assim, não vai ser Não com vai ser ideias militar. militares. Gente, eu não botaria fé nisso. Mas digamos que aconteceu. Bom, eles devem ter bastante tecnologia. Eu começaria tapando o sol e pau no cu da terra. E daí, tipo, em meia dúzia de dias os humanos iam surtar. Eu não precisava fazer nada, depois vinha lá e só saqueava os recursos Só naturais recolhia. que eu precisasse. Perfeito. E eu pensei também no Guia do Mochileiro das Galáxias, que eles se aproximam com as navezinhas e a Terra some. Dane-se, não tem nem preocupação com escolher cidade, sabe? Se tu já viajou o universo inteiro, pra que tu vai escolher Nova York? Se tu pode acabar com um toque. O gênero de ficção científica, embora não chamado assim na época, se desenvolve durante o final do século XIX, Júlio Verne, em sua obra De la Terre à la Lune e sua sequência Autor de la Lune. Apresenta uma discussão sobre a possibilidade de vida na Lua, mas com a conclusão de que o corpo celeste é estéril. Ponto. Histórias envolvendo extraterrestres são encontradas em Edison Conquest of Mars, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, uma invasão marciana da Terra que teve destaque na cultura pop do século XX. A transmissão radiofônica do romance de Wells, feita em 1938 por Orson Welles, desculpas aqui, na rede CBS Radio, levou à indignação porque supostamente sugeria a muitos ouvintes que uma invasão marciana estava realmente em andamento. Um caso paradigmático da história da rádio. E isso causou um caos, né? Teve pessoas que acabaram até cometendo suicídio e se assustaram e fugiram porque acharam que era verdade. Claro, tem que ter responsa. O cara tenta fazer é o Bruxa de Blair. É que, cara, imaginando isso na década de 30, né? Tudo era mais... a falta da informação era tremenda. Então, Às vezes o rádio é a única coisa que ele tem em casa. E imagina se tu liga, tipo, na metade do treco, né? Vai demorar um tempo até tu se ligar que é uma encenação e tananã. E porque a ideia era ser um negócio meio estilo noticiário também, não? Sim. Tipo, tem uma brincadeira com essa linguagem, né? Eu não sei porque eu não Mas ouvi. e se os aliens estivessem chegando, o que vocês fariam? Me enterrava. Eu não sei, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu provavelmente faria isso. Tentaria entrar em contato. Acho que eu tentaria entrar em contato também. Eu acho que eu ia ficar só olhando, só vendo o que ia acontecer, tipo, se morrer, morri. É o outro filmaço, é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Que eles tentam entrar em contato e ficam queimados. Tu fica queimado, mano, desculpa. E queimar tua pele igual do cara lá. Pra ficar meio fissurada com montanha, lembra? Não. Nesse filme, os alienígenas aparecem, vão aparecendo aos poucos, assim, o filme vai avançando aos pouquinhos. Aí tem uma nave que o cara enxerga, a nave passa, assim, deixa ele queimado no braço e tal. Ah, tá, lembrei. Lembrou? Aquele filme... Tá. E aí eles ficam sonhando com uma montanha, assim. E aí uma hora o cara se liga que é a montanha, eles vão na montanha. Aquele cara... Que rolê errado aquele cara, né? Mas tudo Esse é bem. um arquétipo também bem engraçado do cinema, que é tipo o homem, Porque, normalmente o homem, assim, que acha que teve uma epifania, assim. homem não sabe porra nenhuma sobre o mundo, sabe? O que que... Não, é sério. Tipo, um homem tira ele do trabalho dele e vê se ele sabe fazer uma coisa. Aquele cara lá, tipo, se tu tirar ele do trabalho dele, ele não deve saber nem como, sei lá, liga o fogão, sabe? Não sabe porcaria nenhuma. Daí, tipo, por que um alien ia querer falar com ele? Não, mas sem querer, eu acho que ele... Tipo, com tanta gente, sabe? Tipo, a mulher dele. Melhor pra ele falar, ia querer falar com o cara. É. E falando em alien, falando com as pessoas, e especialmente falando com homens fazendo besteira, e aí voltando pro assunto que a gente falou de espiritismo, se eu não me engano não é espiritismo, mas tem uma coisa a ver com alguma religião, o caso das máscaras de chumbo no Rio de Janeiro. Vocês já ouviram essa história? Já, mas... Não, aquilo faz um pouco sentido pra mim. Os caras sumiram e foram encontrados mortos no alto de um morro no Rio de Janeiro, não lembro qual, que eles nem moravam no Rio de Janeiro, usando tipo uns óculos feitos de chumbo, saca? E é isso, essa informação que tem.
E aí eles tinham umas anotações sobre extraterrestre, umas anotações sobre religião, umas religião meio obscura, tinha uns contatinhos numas religião louca. Um dia talvez a gente traga esse tema pra discutir aqui. Porque talvez deve ter um artigo no Wikipedia só sobre isso. E aí a galera desconfia por que eles morreram. A gente não tem uma certeza de que eles tomaram um veneno. Talvez os aliens tenham matado. Ou talvez tenham dado um tipo novo de vida a eles. Tu é bem otimista até, hein? Mas tu tá certa. Talvez Mas, cara, seja isso mesmo, né? não, é porque eu fico pensando, tipo, a gente, se eu tenho fé na humanidade, apesar de toda a bobagem que a gente faz, pô, vou dar o direito da dúvida pros aliens, sabe? Em 2000, o geólogo e paleontólogo Peter Ward e o astrobiólogo Donald Brownlee, astrobiólogo Bruno, assim como tu, que é biólogo com superior incompleto, publicaram um livro intitulado Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Na obra, discutiram a hipótese da Terra rara, em que reivindicam que a vida como a que existe na Terra é um fenômeno raro no universo, enquanto que a vida microbiana é mais comum. Ward e Brownlee estão abertos à ideia da evolução em outros planetas que não é baseada em características semelhantes às essenciais na Terra, como DNA e carbono. Tem um episódio de... Esqueci o nome. Marty. Rick e Morty. Que tem uns aliens que querem acabar com a vida baseada em carbono. Isso, por exemplo... Ai, gente, é que é muito difícil também, né? Porque vida fora da Terra... A gente nem consegue, tipo, conceber direito o que a gente chama de vida ou não, sabe? Se tu pergunta, tipo, pra um químico uma coisa, pra um biólogo outra coisa. Cada galera tem, tipo... A gente não consegue decidir nem quando a vida do ser humano começa ou não. Então, tipo, a gente tem muita treta pra resolver em casa, tipo, antes de sair também, né? Mas não que eu seja contra pesquisas espaciais e tal. Não é isso que eu tô dizendo. Só tô dizendo que a gente tem mais dúvida do que pretencioso. A gente, obviamente, deve fazer pesquisas espaciais, mas sem essa pretensão toda. Inclusive, um pouco colonizadora, né? Agora, antes da gente partir pro quadro onde a gente dá conselho pros nossos ouvintes, fique ligado, porque hoje a gente tem um conselho real enviado exclusivamente pra gente através do Curious Cat. Em 2011, a Casa Branca divulgou uma resposta oficial a 2 petições pedindo ao governo dos Estados Unidos reconhecer formalmente que os extraterrestres têm visitado a Terra e divulgasse qualquer evidência de interação intencional do governo com seres extraterrestres. De acordo com a resposta, abre aspas, o governo dos Estados Unidos não tem nenhuma evidência de que qualquer vida exista fora do planeta Terra. E recentemente a galera tentou invadir a Área 51 na loucura, pois né? Tentaram. Incrivelmente foram algumas pessoas, né? Foi uma galera... Pelo que eu vi, rolou quase uma festa, assim, na frente. Porque é uma turma meio... Que tem os mesmos interesses, né? Mas Naruto e alienígena. Eu amo essa ideia de... Eles não podem nos parar. Tipo... por um breve momento eu pensei, que isso? Essas pessoas, tipo, estão sob efeito de drogas ou álcool? Daí eu pensei, não, eles são norte-americanos. Eles só fazem guerra e só fazem merda e violência fora de casa. Eles nunca fazem no seu próprio território. Então essa galera, eles não têm ideia do que, tipo, o próprio país é capaz de fazer. E, tipo, eu sinto muito, mas eles podem parar e destroçar vocês e suas famílias e toda a sua cultura, história e episteme. Desculpa, eu não queria pesar o clima, mas é que assim, Estados Unidos é aquele país que chega no rolê e todo mundo fica, chegou no rolê. Chegou, cara. Inclusive, o nosso último episódio versa sobre um desses detalhes. Fica aí o convite se você não ouviu. Agora, gente, partindo pro momento do programa onde a gente tenta sanar uma dúvida e aliviar um pouco a angústia dos nossos ouvintes, porque a Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos é isso. É nós todos unidos tentando se ajudar. Por favor, se precisar de algum conselho, escreve pra gente no Twitter, no @TibicoAltair, ou no Curious Cat, que é também CuriousCat/TibicoAltair, alguma coisa assim. O anônimo ou a anônima hoje perguntou o seguinte: o que fazer quando alguém me mandar um nude ou semi-nude? Qual seria, na opinião de vocês, a melhor resposta? Depende. Primeiro, foi solicitado? A primeira questão é essa, né? Já fica a dica aí, se algum dos nossos ouvintes, e eu falo algum, hoje, né? Mas não mande suas partes se elas não foram solicitadas.
Porque isso é muito desagradável. Vamos voltar um pouco então. Como se solicita partes? Qual que é a etiqueta pra isso? Manda um emoji da berinjela e uma interrogação, assim. Eu acho que deve ser uma coisa natural, eu acho, né? Não pode ser uma coisa forçada. Tipo, como se fosse uma coisa de insistência. Tipo, manda que eu vou mandar também. Tipo. Mas é que assim, caso vocês não saibam, porque são meninas com alguma frequência recebem: oi, tudo bem, tudo. Foto do pinto. Isso É assim? deve ser tenebroso. E daí tipo, eu não queria ver isso. E uma dica, inclusive, pra quem mandou essa pergunta. Se tu não sabe como responder, é porque não foi, como o Bruno disse, natural o suficiente. Pode ser um sinal vermelho. Preste atenção. Mas eu imagino que essa pessoa talvez tenha uma dúvida que é... Primeiro tem que se perguntar, tu gostou? Tá feliz com isso? Foi bacana? Não se sentiu intimidado ou intimidada? Legal. Caso contrário, diga pra essa pessoa, olha, isso não foi legal. E recomendo deletar essa pessoa, sei lá, né? Mas daí... Até porque se partir por um sentido de obrigação, daí já não é só o envio da imagem, daí já se configura outra coisa, né? E daí não se sinta pressionado. Daí existe uma questão que talvez a pessoa até gostaria de mandar, mas não tem autoestima o suficiente pra isso. Daí eu não sei o que dizer, porque eu estaria na mesma situação. Eu também não teria, então... Ninguém é obrigado de responder um nude com outro nude. Só que eu acho que tem uma questão justamente de etiqueta, que é o seguinte: a pessoa compartilhou uma coisa íntima contigo. Talvez ela nem tenha muita consciência do que tá fazendo, assim. Talvez ela esteja compartilhando mais porque quer, tipo, porque te quer. Não porque quer, não por realmente pela intimidade, né? Então, será? Responder com um emojinho de carinha safada? Não, isso é um pouquinho estranho. Responder com outro nude? Não, porque tu não tem obrigação. A verdade é que não tem muito uma Responde etiqueta com de gif como de gatinho. Gif de gatinho sempre funciona. Serve pra tudo. Perfeito. Eu vi um print no Twitter esses dias que era tipo, a menina mandou o nude pro cara assim, e o cara, ou a outra menina, não tenho certeza, respondeu: chave. Só isso. E era um print assim, tipo, da tela de quem mandou o nude, tá ligado? Como quem disputa, olha o que esse. Como assim, chave? Só a palavra chave. Mistério, né? Fica um mistério. Não sei se era um chave de tipo. Vendo as respostas desse tweet, tinha duas hipóteses principais que surgiram, que era chave de tipo assim, chave, hein? Chave, tem que ver isso daí, chave. Tá chavosa, hein? Ou chavosa, talvez. E também chave de cadeia pra designar a menina menor de idade. Tipo, o cara recebeu, já se ligou, não, tu é chave de cadeia, não vou nem conversar contigo, bloque. Saca já? E chave de cadeia é uma expressão pra designar, talvez até um pouco misógino, obviamente, menores de 18 anos, que podem causar confusão de vários níveis, assim, né? Pra toda uma situação aí. Mas é uma atitude certa, caso... Mandar chave e bloco na pessoa, né? Que nem no Tinder a atitude certa. O Moro, se estivesse aqui, comentaria sobre isso, porque a gente já falou bastante sobre isso. A atitude certa no Tinder, quando tu vê o menor, é o bom e velho denunciar. Denuncie. Mas o ótimo é que a gente nunca dá resposta nenhuma pra coitada da pessoa, né? Mas a gente já avisou que também não mas tá a nos resposta comprometemos. dada. Não, mas tem uma resposta bem importante a ser dada. Se tu não sabe, se tu não sabe responder naturalmente, o Bruno deu o melhor conselho. Se tu não sabe naturalmente qual que é a resposta, se tu precisou pedir pra gente, provavelmente é porque tu não tava muito confortável com isso. Então não se sinta mal. Não precisa ter etiqueta, não precisa ser... E eu fico imaginando algum dos nossos ouvintes agora que mandou um nude recentemente e ainda não recebeu resposta. Talvez seja o momento de você continuar a conversa como se nada tivesse acontecido ou dizer, ops, mandei errado. Esse é um bom conselho também. Agora, pra dando aí uma boa noite nessa quinta-feira, onde a gente tá disputando com nada mais, nada menos do que Bacurau, que eu acho que a sessão começou às 9 horas, exatamente junto do programa. O que é Bacurau perto de nós? Muito melhor. Disputar com a novela a gente consegue. Mas agora com a novela e Bacurau, justamente os dois públicos. Assim. É realmente muito melhor. Bacurau. Se eu pudesse, eu nem tava aqui nesse programa. Tava no Bacurau. Tem muita gente aí nos ouvindo também na internet depois, no Mixcloud e no Spotify. Fica aí uma reflexão pra sua semana, pra você pensar aí ao longo da semana até quinta-feira às 9 horas, quando a gente vai estar de novo no ar. Manu, qual que é a sabedoria pra pessoa levar pro seu final de semana e pra sua semana? Você deve sempre ir ao funeral de outras pessoas. Caso contrário, elas não irão no seu. E não sei falar sobre o nome desse cara, então um jogador de beisebol norte-americano. Interessante. Muito obrigado. Interessante. Boa noite, galera. Boa noite.